Agora tá. A gente tava numa prévia. Agora tá chegando o pessoal. Parararã, parararã, parararam, bam, parararam, bam, 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 bam. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Ei, som, como é que tá o áudio? Tá bom, tá, Tadeu? Bom demais aqui. Você tá usando o Pessoal, microfone, né? paz do Senhor Jesus, vocês assistiram o meu debate com um camarada aí que tem algumas ideias estranhas sobre profetismo. Ah, aê, agora apareceu pra mim. Rapaz, mas fica massa, hein? Senhor Jesus, vocês assistiram o meu debate com um camarada aí que tem algumas ideias estranhas. Algumas ideias estranhas sobre profetismo, o exercício dos dons e muitas coisas lá, como vocês viram. E assim, ele quis pegar algumas partes, porque no debate você prepara muita coisa e quando chega lá, Tadeu, não sei se um dia você vai debater, você prepara muita coisa para um debate, mas chega lá, às vezes é complicado você usar o que você estudou, então você tem que forçar, você tem que administrar o ambiente de tal modo que você fale o que você estudou para falar. E em alguns momentos lá, pelo menos 2 momentos, o meu interlocutor pensou que ele ficou com a razão. E apenas nesses 2 momentos de um debate de 2 horas, ele pensou que ali eu tropecei, ali ele me passou a rasteira. Mas lá ao vivo ele não conseguiu. Esse é o Ele teve debate. que ir em outro podcast para tentar se justificar. Porém, de modo equivocado. O Tadeu, gente, é um amigo nosso, pregador, lá de Goiânia. E Tadeu disse que assistiu. Tá falando 2 vezes, tá dando eco, gente? Vou tirar o microfone aqui então, peraí. O senhor tá com um tablet, o iPad ligado, não? Não. Ah, entendi. Sei que tava ligado. Deixa o pessoal comentar aí agora. Pessoal, como é que tá o áudio? No Maranhão falou que tá bom. Genildo não reclamou. Rafael não reclamou. Ricardo disse que tá bom. Eduardo disse que tá bom. A Amy Laine disse que tá bom. O Joker tá... Ah, tá tudo top. Aí o Tadeu falou que viu a exposição deles lá em Mateus 23 e Lucas 11, como se eu tivesse me equivocado, né, Tadeu? Isso. Ele está usando esses textos para dizer que, nesse momento, Jesus está prometendo enviar apóstolos e profetas. Algo futuro que iria acontecer. E que o que vai acontecer ali é algo futuro. Não é isso, Tadeu? Bora É lá, isso. então, para o texto que ele escolheu. Bora para o texto que ele escolheu. Abre aí, Tadeu, Mateus 23. O texto, Tadeu, como a gente falou no instante, deixa bem claro para quem Jesus está falando. Lembra que a gente falou sobre isso? Para quem Jesus está falando? O 13, o 14, identifica aí para o pessoal para quem Jesus está falando essas palavras. Ele começa no versículo 13, né? Falando sobre os escribas e fariseus. Ai de vós, aí tem uma sequência de textos. Onde ele Sempre faz ai de vós. Ai de vós, escribas e fariseus, não é isso? Logo, é para aquele público, ó, 13, 14. Tem mais aí, Tadeu? 15, 16. 15, 16. Ai de vós, ó. Versículo 23, 23, 25, 27, 25, 27, 29. 29. Ok. Então, esse é o primeiro ponto, pessoal. Para quem Jesus está falando? Escribas e fariseus. Está muito claro no texto. Que para qual geração ele está apontando? 2, passado e presente. Olha aqui o passado, versículo de número 29. Pode ler, Tadeu. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês edificam os sepulcros dos profetas, e enfeitam o túmulo dos justos. Aí. Edificam os túmulos dos profetas. Túmulo. É porque a pessoa morreu.
A pessoa já se foi. Passado. Eu disse que é presente e passado. Presente, escribas e fariseus. Passado, olha o túmulo. Vocês levantam os túmulos. Levantar aqui, edificar aqui, é reformar, pintar, ok? Então, Tadeu, ao invés de denunciarem os pecados da geração passada por ter matado os profetas, eles renovam os túmulos dos profetas para parecer sensíveis aos olhos da geração presente. Mas eles não dizem assim: nossos pais erraram em matar os profetas. Nossos pais erraram em matar os enviados, que o termo apóstolo aqui são os enviados do passado que Deus enviava. Como Jeremias disse no capítulo 25, os meus servos enviados na madrugada, falando-vos. Então, Tadeu, eles não falam como a gente que denuncia os erros de Parham, como os nossos irmãos reformados e nós denunciamos os erros de Lutero. É por isso Pode que falar. fariseus e escribas e fariseus, ele ainda faz alusão dizendo que eles são hipócritas, principalmente em todos os versículos. Eles chamam ele de fariseus, eles chamam ele de escribas e tem uma vírgula ali que diz hipócritas. Então, esse hipócritas aqui também aparece no versículo 29. Olha aí, ó, escribas e fariseus hipócritas, ou seja, eles que o que você está indicando é o seguinte: reformando o túmulo, eles estão cobrindo que no coração eles concordavam com os pais deles. Entendeu? Então, nós denunciamos, discordamos dos erros de Lutero contra os judeus, discordamos dos excessos de Calvino, discordamos de algumas falas que apontam para o sensacionismo de Armínio, discordamos de Parham e outros que foram nossos pais na fé, nossos antepassados. Mas eles não denunciavam os pecados dos pais deles. Aí Jesus diz: vocês querem apenas limpar os túmulos deles. Olha o versículo de número 30. Jesus chama eles de hipócritas. Eles até falavam, Tadeu, que não fariam no tempo. Olha o passado de novo. O texto deixa claro que é passado, Tadeu. Olha o versículo 30. Lê. Versículo 30. E dizem, se nós tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido os seus cúmplices quando mataram os profetas. Passado, Tadeu, é passado. Eu imploro, por favor, respeite o texto. Por favor, não estupre o texto. Olha a minha versão. E dizeis, se existíssemos no tempo dos nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar sangue dos profetas. Aí Jesus diz: mentira. Hipocrisia. Hipocrisia. Se Jesus está chamando eles de hipócrita, porque essas palavras são mentirosas. Agora, como o irmão comentou aí, o 31 é criptonita. Ó. Lê. Assim vocês dão testemunho contra si mesmos, de que são filhos dos que mataram os profetas. Assim como seus pais eram hipócritas, vocês também são hipócritas. Aí, meu Inclusive, irmão. pastor, desculpa interromper, ele tá na live aí. Mas é fraco. Olha lá, 32. Enchei a medida de vossos pais. Aqui começa o juízo. Aqui aumenta o juízo. O que é a expressão ai desde o Antigo Testamento? Ai de vós. Ai de vós. Ai de vós. Juízo. Senta aí, Gesiel. Pega o papel e a caneta. Agora, bora lá. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios, escribas. Me mostre um escriba que Jesus enviou. Ai.
que mostra alguém primariamente chamado de profeta que Jesus enviou. Em Mateus 28, em Lucas 24, em Marcos 16 ou João 20. Enviados em todos os termos da grande comissão da igreja é apóstolos. Enviados na grande comissão. Bora lá. A que Mateus registrando está se referindo? 35. Leu 35, Tadeu, pelo amor de Jesus, que morreu lá na cruz. Para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra. Aí ele dá ênfase, né? Desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias. Zacarias, Tudo os para aqui. pais de vocês e vocês são culpados pelo sangue de Abel até Zacarias. Essa geração de religiosos matou quem? Matou Paulo? Foi Roma. Quem matou essa geração de apóstolos? A pedradas. Foi Estevão, meu irmão. Essa geração aqui, perseguiu dois: Jesus e João Batista. Veja que é de Abel a Zacarias que vós matastes entre o santuário e o altar. Jesus está falando de geração. Leu 36. Olha o juízo contra aquela geração. Em verdade, lhes digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Esta geração. E o que são estas coisas? Estas coisas hão de vir sobre essa geração aqui. Não é apóstolos e profetas sobre aquela geração, é o ai. É o juízo, meu Deus do céu, meu Deus, é só ler, meu Deus. Para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel. Vocês vão perseguir e perseguem para encher a medida de vocês. Ok? Ok. Agora vamos. Daqui a pouco eu chego com o Tiago aí. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Olha o 37 agora. Jerusalém, Jerusalém, que mata profeta e que apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos? Jerusalém, que mata profeta, ele está dizendo, é desde o tempo dos profetas do Antigo Testamento. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas e vocês não quiseram. O juízo é sobre aquela geração, sobre Jerusalém. Eis que, isso aqui é 70 depois de Cristo, eis que a vossa casa vos é deixada deserta, por causa da ausência dele, que ele vai ser crucificado e vai ser assunto aos céus, ó. Porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais bendito que vem em nome do Senhor. Ali Jesus está dizendo, vocês vão ter a última chance, que é a minha entrada em Jerusalém. Mas depois disso eu vou ser assunto aos céus. Então está deixando claro aqui que é para o passado. Jesus está denunciando os pecados que eles não denunciavam, a geração passada. E Jesus está denunciando os imitadores da geração passada, que ao invés de denunciar a geração passada, eles falavam da boca para fora, mas não era verdade, e construíam os túmulos dos profetas assassinados só para ter moral diante do povo. Aí Jesus está dizendo... E o juízo que Jesus está falando aqui no capítulo 23, eles contemplaram no ano 70, né? Que foi a destruição do templo. O juízo sobre eles. E os profetas... Então, sobre profetas que Deus enviaria no futuro. Os sobre... profetas levantados na igreja, os apóstolos enviados, continuaram depois da queda de Jerusalém, meu irmão. Agora, bora para Lucas 11. Eu vou colocar o Tiago aqui, tá, Tadeu? Perfeito, pastor. Perfeito. Excelente. Eu vou ficar aqui ainda. Eu vou continuar. Eu vou sair aqui e aí acho que ele vai aceitar aí a solicitação.
Ei, som, teste. Fala pro povo, dá pra dizer pro povo, você tá desviado? Tô com raiva. Pai, gente, como é que vocês estão? Vamos aprender um pouquinho de exegese, que tem gente que falta a escola dominical e ainda falta as aulas de português na escola. E não sabe diferenciar, Básico, né? cara, o básico do português explica o texto. Eu nem falei o grego. Em Mateus 23, Lucas 11. Bora ler o texto todo. Ô, Tiago, dá uma lida para mim, Atos, capítulo 7, na pregação de Estevão, que foi por eles, por essa geração aqui, quer dizer, descendentes deles, os filhos deles, os discípulos deles, né, assassinado. Atos 7? É. 52. Atos 7, 52. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Opa! É uma pergunta. Peraí. A qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? O cara tá repetindo a pregação de Jesus. É Mateus 23, Tiago. Os É uma pais repetição, de vocês... cara. Hã? É uma repetição. É uma repetição de Mateus 23, porque em Mateus 23 Jesus está dizendo que eles repetiam o que acontecia no Antigo Testamento. Logo, a pregação de Jesus de Mateus 23 e Lucas 11 é sobre os profetas do AT. Não tem Jesus prometendo ali que ele vai enviar profeta e apóstolo. Até porque quando você chega em 1 Coríntios capítulo 12 e Efésios capítulo 4, está escrito primeiro apóstolos e profetas. O negócio é invertido com Jesus. Mas antes de Jesus eram profetas e apóstolos. Jeremias usa essa cronologia de tempo de envios em Jeremias 25. Jeremias 25, olha isso aqui. Continua em Atos 7. Estou aqui. Também enviou o Senhor os seus servos, os profetas, madrugando. Esses são os enviados que foram perseguidos. Enviados e profetas. É o contrário. Lá é como se fosse apóstolo e profeta. Perdão, lá é como se fosse profetas e apóstolos. Hoje é o contrário. É profeta e... Aqui, em Mateus 23, Jesus está falando sobre o Antigo Testamento, profeta e apóstolo, mas quando ele vai enviar, primeiro é os apóstolos que lançam os fundamentos, depois vem profetas que falam pelos dons. Então, volta para Atos 7, 52. Atos 7, 52. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Aí ele continua, né? Depois da pergunta. Até mataram os que anteriormente anunciaram a vida dos justos. Quem eles mataram? Quem eles mataram? Os profetas que anteriormente, passado. antes de Jesus. Quem é o justo aqui com J maiúsculo? Quem é o justo? Quem que é o justo? 52? Jesus. Quem que é o justo? Jesus. Os profetas antes de Jesus. Mentira, Gesiel. Você está mentindo. Você está usando esse texto para dizer que Jesus prometeu
prometeu que enviaria profetas e apóstolos, e a igreja só reconhece pastores. Mateus 23 não é Jesus dizendo que vai enviar profeta e apóstolo. Mateus 23 é Jesus usando um texto já escrito, uma tradição já falada, que profetas, apóstolos enviados, ministros de Deus já tinham sido e eram enviados, e aquela geração matava. E estas coisas não é que aconteceriam naquela geração, é que o efeito do juízo estavam sobre eles pelo que os pais deles haviam feito. E eles não denunciavam. E ele está denunciando. Aí Jesus denuncia. Agora, bora para Lucas 11. O tempo do verbo, gente. O português. Não, é o básico do português. Lucas 11. 49, né? Leia a partir do 47, que o contexto é o que manda no texto, irmão. Lê. Mataram. Continua. Jesus está dizendo, vocês não denunciam. Vocês não denunciam. Gente, a gente não denuncia Calvino. A gente concorda com os excessos de Lutero com os judeus. A gente concorda com os erros de Parham. Não, cara. Mas eles não denunciavam os pecados dos pais deles. Bora lá? Continua. 49, né? Agora. Por isso, diz também a sabedoria de Deus. Está escrito, ele não está dizendo que vai acontecer, ele está repetindo o que está escrito. Eu vos enviarei profetas e apóstolos, e alguns deles matarão e a outros perseguirão. Tá escrito, Jesus está falando o que já estava escrito. Mas, Tiago, se você lê hoje Gênesis 3,15, você está lendo um texto do passado, quase 4.000 anos o Gênesis tem. Mas você já sabe que Jesus já encarnou. Então você está lendo um texto que já foi cumprido. Quando Jesus cita essa sabedoria escrita, ele está citando um texto que já foi cumprido por aqueles ali que vieram matando os profetas. Por isso que em Mateus 23, Jesus fala assim, encham a medida de vocês. Com quem que eles vão encher a medida? Com João e Jesus. Leu 50? Para que o sangue de todos os profetas, derramado desde a fundação do mundo, possa ser requerido desta geração. Jesus está dizendo, a palavra que eu estou usando aqui, vocês vão cumprir para que se encha a medida do juízo de vocês. Agora, que geração ele está falando? É só continuar, cara. O texto. 50, desde o sangue 52. de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Passado. É só presente e passado. Assim vos digo que será requerido desta geração. Se João já tinha sido por eles perseguido, falta um, que é Jesus. Ai de vós, doutores, que tirasse a chave da ciência e vocês não entraram e impedirem os que entraram. Agora. Olha o que eles querem. Veja se a perseguição não é com Jesus. Leia o 53. E dizendo-lhe essas coisas.
Desculpa, é porque ele falou que João já tinha morrido, só que o texto não está falando de João, Gisele, o texto está Não falando é de só Jesus. de João. Falta Jesus. E dizendo-lhe essas coisas, começaram os escribas e os Gisiane, eu não fariseus... aceito porque eu não dou moral para imorais. Vai lá, Tiago. E dizendo-lhe essas coisas, começaram os escribas e os fariseus a induzi-lo com veemência e a provocá-lo para que falasse acerca de muitas coisas. 54. Para quê? Para acusá-lo. Lê o 54. Espreitando e procurando captar algo de sua boca para poder acusá-lo. O perseguido aqui, esse texto que Jesus usou é: se vocês fizeram com a geração passada, farão comigo também. Esse texto. Volta para Mateus 23 agora, para você ver. Se não aconteceu já naquela geração. Mateus 23 já responde. O problema é a pessoa querer ler Mateus e só considerar Mateus sem considerar que você lê lendo os 3 evangelhos. Ou pelo A menos revelação 4. é progressiva. É progressiva. Detalhe que um evangelista não dá, o outro dá. Bora lá? Mateus 23. 36. Na verdade, Devagar, bem devagar, para dar tempo de anotar. na verdade, eu vos digo que todas estas coisas sobrevirão sobre esta geração. O que são estas coisas? 33, 32. Enchei-vos. Enchei vós a medida de vossos pais. Encham, isso aqui é a expressão de juízo, porque o juízo vai transbordar. Continue perseguindo. Já fizeram com João, faz comigo também. Porque quando transbordar, sabe o que vai acontecer com vocês? Versículo 35. O juízo do sangue. Deus vai requerer o sangue da cabeça de vocês. Agora, lê para mim o 37. Não. O 38. 8. Eis que a vossa casa é deixada desolada. Deserta. Aquela geração, 70 anos depois de Cristo, sofreu por terem vindo perseguido os profetas do Novo Testamento até Jesus. Esse texto não é Jesus prometendo que vai enviar ninguém. Agora lê o 24, capítulo 24. 24, a partir do versículo 1. Porque Jesus está saindo do templo, Jesus está terminando a pregação do capítulo 23. Continua. Ele termina e aí o texto continua no 24. 4, vai lá. Ele estava saindo, ele queria parar de falar. Sim. E Jesus, saindo, partiu do templo e aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios do templo. Os caras empolgados. Jesus acabou de falar que o templo que eles se gloriam vai cair, que Jerusalém vai ficar deserta. Por quê? Porque eles perseguiram os profetas do até João e Jesus. Aí os caras empolgados com o templo, ou a pancada, ou a tramontina que Jesus vai dar a Tiago. 2. Mas Jesus lhe disse: não vede que não ficará aqui uma pedra sobre a outra. Eu preciso que não que seja leia bem derrubada. Bonitinho, pros neném. Bonitinho, Nota. bonitinho. Vai lá. Para falar que a gente não está manipulando, estuprando o texto. Lê devagar. Mas Jesus lhes disse: não vedes todas estas coisas? Na verdade, eu vos digo que não ficará aqui uma pedra sobre a outra que não seja derrubada. Aí, quer que eu continue 3? Não, porque aqui ele vai falar de duas coisas: a destruição de Jerusalém e a sua segunda vinda. Tiago, ele já está deixando claro o juízo sobre aqueles que perseguiram os profetas do até. Logo, eu estou deixando claro, Tiago, que o texto de Mateus 23 e Lucas 11, enviarei profetas e apóstolos, não é Jesus que está prometendo. Jesus está falando não, né? Jesus está citando um texto sobre aquela geração que profetizava para aquela geração.
Agora, Tiago, sobre 2 Reis 4. Gente, o Tiago é pregador e é um dos meus editores. Devido à quantidade de seguidores que eu tenho, essa exegese aí, Adilson, foi feita lá no debate. Eu tenho uma equipe grande, né? Mais de 1 milhão aqui no YouTube, para a glória de Deus. 1.500.000 no Facebook, para a glória de Deus. E 3.100.000 no Instagram, para a glória de Deus. E eu acho que 200 mil no TikTok, alguma coisa assim. Então, eu tenho uma equipe. Ele começou em 1 Reis 17, sobre o profeta Elias. E fala, segundo a minha palavra. Mas em Deuteronômio, já havia a lei de Deus escrita, que quando o povo de Deus pecasse, Deus ia cerrar o céu com chuva. Ok? Pastor Eliseu deixou de ser raiz? Eu acho que não, meu irmão. Acho que você que se tornou Nutella. Então já estava escrito em Deuteronômio que se o povo pecasse, Deus cerraria os céus. Aí Elias chega diante de Acabe no capítulo 17. Elias chega diante de Acabe no capítulo 17 e diz: vive o Senhor Deus de Israel. Ou seja, ele é o mesmo Deus, a palavra dele não mudou. Vive o Deus de Israel. Ele é vivo. Ele é o mesmo Deus. Em cuja presença eu estou. Eu estou tete a tete com ele, eu estou em intimidade com ele, eu sei o que ele quer falar, eu sei o que ele quer. Então, daqui vem a palavra de Elias, segundo a palavra que sai da minha boca, porque Acabe tinha os profetas dele. Então, não é pela palavra que sai da boca dos seus profetas, é pela palavra que vai sair da minha boca. Não é porque a palavra sai da minha boca que ela é minha. Um dos significados de profeta, Tiago, é mensageiro. Mensageiro é aquele que entrega uma mensagem, mas não é aquele que cria a mensagem. A mensagem é dada a ele. O fato de ter sido dada a ele não quer dizer que a autoridade vem dele. João, capítulo 1. João, você é profeta? Não. O que você é? Eu sou a voz do que clama. Alguém clama, eu sou o eco. Então não tem essa onda de profeta falar e Deus assinar. Então bora para primeiro. Eu vou pegar 2 aqui agora, porque tem até discípulo lá no meu Instagram do apóstolo aí tentando rebater minha fala. Minha fala não, minha legenda. Ele começou em 1 Reis 17. A menina tirou o meu celular que eu tava fazendo a live. Pode ver no meu Instagram, tá lá a live. A menina mexe o meu Instagram, ela tira o meu celular e coloca no apoio de celular. Me ofereceu água, trocou minha água, caiu caneta enquanto a gente retornava do intervalo, parece. Ou era intervalo ou era o mediador que estava falando. Ele começou 1 Reis 17. Eu já deixei claro aqui para você que não dá. Tiago 5 diz que Elias orou para que não chovesse, mostrando a dependência de Deus e não a força da palavra do homem. Ok. Aí foi usado o 1 Samuel. Bora lá. Leia aí, Tiago. 1 Samuel? Está provado que profeta fala. E olha que a gente está... Se o camarada usar isso aqui para falar que profeta fala e Deus confirma e acabou, Tiago, a gente está usando um texto narrativo. Estamos desrespeitando o gênero literário do texto. Isso aqui não é mandamento. Isso aqui não é Novo Testamento. É narrativa. Nós estamos debaixo da nova aliança. As diretrizes para o ministério profético hoje é no Novo Testamento. A partir dos narrativos do NT. Agora, mas Bíblia é Bíblia. Para mim, ela é toda a palavra de Deus. Bora lá? Bora. 1 Samuel capítulo 3, Tiago, foi usado... 19. 1 Samuel capítulo 3, 19 diz assim: E Samuel cresceu e o Senhor estava com ele, e não permitiu que nenhuma das suas palavras caísse por terra. Pronto. Acabou.
Acabou? Acabou nada. É só você ler, meu irmão, o próprio texto, versículo 18. Lê lá. Não, é o 18. É o 19. E o Senhor era com ele. Dependência da presença. Agora, vamos. E nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Isso aqui significa que Deus cumpriu a palavra falada por Samuel, porque Samuel andava com quem? Com Deus. Com Deus. Ele tem uma dependência de Deus aqui, Tiago. Bora lá, pro versículo 21. 21. É. E o Senhor apareceu novamente em Siló, pois o Senhor revelou-se a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Eu vou ler na minha versão, depois você compra uma dessa minha aqui, tá? Não me estressa, não. 21. Tá. Continuou o Senhor a aparecer em Siló. Deus não apareceu. O texto está fechando o início aqui do capítulo 3, Tiago. É Deus chamando Samuel, Samuel. Aí o texto vai dizer que Deus falava com ele continuamente no 21. Presta atenção, gente. Presta atenção e anota. Aqui, ó. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela sua palavra. Por isso que nenhuma palavra dele caía. A fonte da palavra não é Samuel. É Deus. Aí ele pulou para 2 Reis 4. Não, é isso que dá, querer basear uma doutrina em um versículo só. O cara, ele tá me chamando de covarde. Isolando o a exegese contexto correta do texto. Peraí, ele foi em 2 podcasts falar do debate, querer se justificar. Eu tô no meu, eu não tô no de ninguém. Eu tô no meu, com a Bíblia aberta, cara. Fazendo a exegese do texto. Isso é covardia? Eu falei para esse cara se tratar. Deixa eu voltar aí. Voltou. Tiago. Oi. Lê aí. O quê? 1 Reis? 2 Reis, capítulo 4. Versículo 7. 8. E ocorreu um dia que Eliseu... Ô, Danley Aguiar, eu já expliquei isso aí, Danley. Vou fixar a mensagem do Danley aqui, pessoal. Confirma para ele aí que eu já expliquei. Darley? É, Danley, eu fixei, ó, Danley Aguiar. Tá vendo aí? Ó? Quando o profeta Elias profetizou palavras próprias. Eu já expliquei, meu Deus do céu, eu já expliquei. Tá bom, meu filho? A live vai encerrar aqui e você assiste, tá bom? Pronto. Vai lá, Thiago. Ele pediu desculpa, ele falou que não percebeu. É porque ele deve ter chegado agora. Pode falar? Uhum. 2 Reis 4, a partir do versículo 8. E ocorreu um dia que Eliseu passou até Sunem, onde estava uma mulher influente, e ela o constrangeu a comer pão. E assim foi que toda vez que ele por ali passava,
Ele para ali se desviava e entrava para comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que agora eu percebo que este é um homem santo de Deus. Cara, o que acontecia para essa mulher? E mulher é observadora, irmão. Mulher é observadora. O que acontecia para essa mulher discernir que ele é um santo, separado, homem de Deus? 3 títulos eram dados aos profetas. Eu fixei, eu coloquei lá na postagem que você fez e me chamou para colaborar, numa resposta a alguém defendendo ele. 3 títulos eram dados: vidente, profeta, homem de Deus. Tiago, eu vou fazer uma pergunta. Se liga, dá um tapa aí, que seu TDAH não funciona agora. Vidente, profeta, homem de Deus. Por que vidente, pessoal? Por que vidente? Via o que Deus mostrava. Por que profeta? Falava apenas o que Deus mandava. Por quê? Porque um dos significados de profeta é emprestar a boca para Deus, dar a boca para Deus, falar. Transmitir a mensagem de Deus. E o homem de Deus. Homem de quem, Tiago? De Deus. Pertencente a quem? De Deus. Que se entregou a quem? A Deus. Que é submisso a quem? A Deus. É um camarada que só falava o que vinha da direção de Deus. Vou mostrar agora que o profeta não tinha esse domínio todo, como se demonstra. Aí ele profetiza o nascimento do menino, o menino nasce, só que o menino morre. Sim ou não? A live tá travando. Recebendo ligação aqui. Quando a mãe está chegando aos pés do profeta, olha aqui, gente. Vinte e sete. Vinte e sete, Tiago, pode ler. Peraí. 4:27. E quando ele chegou até o homem de Deus no outeiro, ela o agarrou pelos pés, mas Geazi se aproximou para afastá-la. E o homem de Deus disse: deixa por si, porque a sua alma está atormentada dentro dela. E o Senhor ocultou isso de mim e não me contou. Poxa, tá claro. O cara sabe. Então, peraí, que profeta é esse que sabe sobre o futuro que o menino vai nascer, mas não sabe sobre um passado que o menino já morreu? Ele tem. Não é o profeta que fala e Deus assina? Não é o profeta que tem o domínio? É. Se ele tem esse domínio de falar e Deus, sim, senhor, eu assino. Como é que ele sabe o futuro que o menino nasceria, mas ele não sabe o passado que o menino está morto? Ele dependia de quem para saber o futuro? Ele dependia de quem para saber o futuro? Unicamente, exclusivamente, totalmente de Deus. Do mesmo jeito, ele dependeria de quem para saber o passado? De Deus. É um homem de Deus, porque depende de Deus. Aí você chega lá na casa, ele simplesmente ora. Por que ele fala assim, ó? Levanta, menino. Eu falei que você ia ser filho dela e Deus assinou embaixo. Se Deus assinou embaixo, o filho morre. Levanta, menino. Não, meu irmão. Quando Eliseu chega, aqui, ó, 33. Ele, portanto, entrou e fechou a porta diante de ambos e orou ao Senhor. Acabou. Acabou. Você faz nos momentos difíceis aquilo que você vive fazendo em todo o tempo da sua vida. Eliseu era um homem de oração. Agora a gente precisa entender uma coisa aqui, ó. É uma narrativa.
Está contando uma história para mostrar que nesse tempo Deus estava falando com aquele povo. Agora, outra coisa. Nesse porção. E a porção estava sobre ele. Isso aqui não significa dizer que você, como crente, vai falar e Deus vai assinar. Como eu disse, Ei, ficou mudo. primeira de Paulo, tá travando porque estão me ligando. Não, e outra, eu fico sem entender quando a pessoa fala, o profeta fala, Deus assina. O que eu entendo é que o que o profeta falar é superior ao que Deus quer. Então, peraí, então quer dizer que nesse momento o profeta ele é mais soberano do que Deus em dizer algo e é Deus que precisa cumprir. Não faz sentido. Isso é fruto de confissão positiva e teologia da prosperidade. Não faz onde sentido. o homem é o cliente e Deus é garçom. Onde Deus é humanizado e o homem é divinizado, meu irmão. É fruto disso. O cara pode nem ter projetado dizer isso, mas vem disso. Vem disso, é uma herança. Abriu 1 Coríntios 12? Sim. Versículo? Não, deixa comigo, só acompanha. Tá. Há diversidades de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Os ministérios são diversos, quer dizer que são muitos. Olha para mim. Os ministérios são diversos, são muitos. Mas Senhor só tem um. Então você não fala para ele assinar. Ele assina. E você fala. Ele é o que clama no deserto. E você é a voz. Eu sou a voz do que clama. Já viu alguém falar assim, ó, você não foi chamado para ser eco, você foi chamado para ser voz. Todo profeta é eco. Reverbera a palavra dele. A gente reverbera pelo dom de profecia a mensagem que ele traz na nossa mente, ao nosso coração. Gente, obrigado. Jeremias é um exemplo. Léo Dias, será que é aquele fofoqueiro? Léo Dias está na live. Léo Dias, tem um debate no canal da Mais FM sobre o profetismo hoje. Pastor, pode falar. Jeremias, eu não sei se vem ao caso, mas pelo menos um do teor profético é justamente a ordenação da palavra que Deus dá ao profeta sendo ordenado por Deus. Jeremias e Ezequiel denunciam esse negócio de falar para depois Deus assinar. Olha só, versículo 7 do capítulo 1. Porém o Senhor me disse, não digas, eu sou uma criança, pois tu irás a todos a quem eu te enviar, e tudo o que eu ordenar, falarás. Aí depois o versículo 9 diz assim, então o Senhor estendeu sua mão e tocou minha boca, e o Senhor me disse, observa, eu tenho colocado minhas palavras em tua boca. A gente está falando do profeta Jeremias. Obrigado, James. Obrigado a todos. Deus abençoe.